Agora já estamos ao vivo também aqui pelo nosso Instagram, né, para que a gente possa então também trabalhar nas duas frentes aqui pelo Meet no Neos e pelo nosso Instagram. Bom, muito boa noite, né, a todos e a todas. Gratidão por nos dar mais uma oportunidade de a gente trabalhar e de a gente aprender, né? Saudamos a todas e a todos com a paz de Deus e com a paz do nosso Senhor Jesus. Trazemos então um abraço fraterno, né, de todos os que fazem a Comissão Estadual do Espiritismo e do Núcleo de Divulgação do Evangelho no Lar. O tema desta noite, boa noite Simone, boa noite minha amiga, seja bem-vinda. O tema desta noite, para a gente trazer uma reflexão, está no livro Vinha de Luz, no seu capítulo 84, cujo título é Somos de Deus. E Emmanuel, então, ele faz uma análise através de João 1, capítulo 4, versículo 6, que diz: nós somos de Deus. E é bastante interessante, né, a gente refletir. Aguiar, meu irmão, boa noite, seja bem-vindo. Que bom tê-lo aqui conosco. É bastante interessante a gente analisar, porque nós afirmamos que nós somos filhos de Deus, nós afirmamos que nós somos criaturas de Deus, nós afirmamos que fomos criados por Deus. Mas quando a gente passa a parar para analisar, para refletir, é importante que a gente então faça uma análise do que somos, quem somos e qual tem sido as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas reações, os nossos pensamentos, né? Se eles verdadeiramente estão assim condizentes como aquilo que nós afirmamos que somos filhos de Deus. E ontem eu estava na live da Comissão Estadual do Espiritismo com a nossa irmã Cris Mascarenhas, e aí no transcorrer eu me lembrei de uma frase que eu vi, eu acho que foi num para-choque de um caminhão, que dizia, ó, sou filho de Deus, irmão de Jesus, será que sou fraco? Então, somos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus. Minha amiga Lila, boa noite, seja bem-vinda. Obrigado por sua presença. Somos todos filhos de Deus, somos todos filhos de Jesus. Mas a grande questão é que, será que nós temos ciência disso verdadeiramente? Afirmamos, né, categoricamente, eu sou filho de Deus. Eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. Mas dentro de um princípio daquilo que Deus quer de mim, será que eu estou me conduzindo como tal? Então isso é o que todos nós precisamos analisar e precisamos refletir. Não há a menor sombra de dúvida que todos nós somos filhos de Deus. Que só existe um Pai, só existe um Criador. Não existe um outro. E por essa razão, todas as criaturas, todas, são filhas de Deus. Isso é algo categórico, né? Então, Emmanuel, para a nossa reflexão dessa noite sobre essa temática, né, ele nos diz: não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. E a gente vai atentar para isso. Boa noite, Dona Elza, seja bem-vinda. E a gente vai observar isso. E o bom da doutrina espírita, como esclarecedora para todos nós, é que ela nos leva a observar, né, em nós, né,
algumas mazelas que nós trazemos conosco, alguns vícios, alguns sentimentos extremamente danosos para nós e que, como bem afirma aqui Emmanuel, né, nos deixam presos, né, aos grilhões que nos afastam de Deus, que nos afastam da obra divina. Então ele diz, apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Ora, apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade divina. Ele então vai nos trazer alguns desses obstáculos que são sentimentos que nós trazemos conosco, arraigado, preso conosco, e que ainda nutrimos dentro de nós. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O orgulho não nos permite ver, né, a plenitude da vida. Concentramos-nos de que nós somos o melhor, nós somos o maior, e que a vida, né, é que gira em torno de nós. Não conseguimos enxergar a vida além da vida, porque nós estamos presos tão somente no hoje, no agora, na vida material, e nós não conseguimos vislumbrar nada além disso. Não conseguimos entender de que, né, todos aqueles que estão ao nosso redor fazem parte da criação divina. Fazem parte dessa pluralidade de vidas mais diversas. E aí a gente vai entrar onde? Nas diversas reações negativas que nós temos por aí, por conta da cor da pele, por conta da classe social, por conta de ser gordo, por conta de ser magro, por conta de ser analfabeto, por conta de morar na rua, por conta de opção sexual e tudo mais. Então, a essa universalidade, essa plenitude de vida que nos cerca, nós nos sentimos mal. O nosso orgulho não nos permite enxergar isso. Não nos permite enxergar de que a vida, ela é exatamente tudo isso que nos cerca, as quais tudo se faz necessário para todos nós. Essa pluralidade, essa universalidade, essa diversidade, porque é onde nós vamos aprender. E quanto maior o nosso orgulho, maior é a nossa queda. Porque enxergamos o hoje, o agora, enxergamos-nos como maioral, como superior. E as narrativas que nós temos, tanto da obra do seu Allan Kardec, está lá no Céu e Inferno, nas obras que o seu André Luiz traz, e algumas outras obras espíritas, de que alguns espíritos, né, chegaram ao plano espiritual, olha, se decepcionaram, porque esperavam ser recebidos em tapete vermelhos e com honrarias, e olhe que viram criaturas inferiores, as quais ele julgava inferiores, em patamares mais altos do que ele. Aí a gente vai atentar exatamente para aquilo de Lázaro. Quando Cristo nos traz Lázaro, aquela criatura cheia de chagas, e que se alimentava das migalhas de pão, enquanto o rico, no seu orgulho, na sua ostentação, se julgava superior a tudo e a todos. E Lázaro, né? Oi, Val, boa noite, seja bem-vinda. E Lázaro,
manteve-se dentro daquela condição de submissão, sem reclamações, sem lamúrias e sem queixas. Aí Cristo diz que quando Lázaro morre, ele vai ser acolhido aonde? Num plano espiritual maior. E para analogia da época, nos braços de Abraão. Enquanto aquele rico, com toda a sua ostentação, com o seu orgulho, né, foi exatamente, né, para um lugar onde haveria choro e ranger de dentes, ser consumido pelo seu orgulho, pela sua vaidade, pela sua prepotência. Mas aquele homem não tinha de todo maldade em si, que se preocupou de imediato com os seus descendentes para que não seguisse o caminho que ele seguiu, para que não viesse a sofrer como ele. Então o orgulho nos leva à completa cegueira. Não compreendemos a universalidade da vida, as pessoas que estão conosco na nossa jornada, na nossa caminhada. Emmanuel, então, ele continua. O egoísmo encarcera-nos o coração. Olha, o egoísmo, né? Orgulho e egoísmo, né? As duas maiores chagas que destrói a criatura. Então, o egoísmo faz com que o nosso coração, né, o nosso sentimento para com o próximo, né, se anule. Ficamos presos tão somente a esse sentimento de egoísmo que nós temos dentro de nós, que associado ao orgulho nos coloca sempre em planos superiores e mais altos a quem quer que seja. E não respeitamos ninguém, porque nos achamos o maioral, né? Nos consideramos, né, a cereja do bolo, a azeitona da empada. E não refletimos sobre a vida. Emmanuel então nos traz a vaidade. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. Orgulho, egoísmo, a vaidade, que vai nos enchendo, né? E nós começamos então a entender, né, a situar-nos sempre em patamares maiores, nos acharmos que nós somos credores da vida, que nós estamos sempre em um plano mais alto, e que é a vida que nos deve, não somos nós que devemos a vida. Então, como fazemos algum favor, como prestamos alguma caridade, né? Somos credores dessas ações que nós fizemos. A vida nos deve. Ora, eu fiz isto, eu fiz aquilo, aquilo outro. Então, são esses sentimentos danosos na vida de toda criatura. Mas aí ele nos traz o outro. A ambição. A ambição inferior precipita-nos em abismo de fantasia destruidora. Orgulho, egoísmo, vaidade, ambição, que vão cada vez nos encarcerando, vão nos levando cada vez a gente a mergulhar em um abismo em que simplesmente nós vamos encontrar o que não desejamos, o que não queremos. Mas esses sentimentos que até agora Emmanuel nos traz, eles nos cegam. Ficamos cegos. Porque nós é que somos
o elemento que nutre tudo isso dentro de nós. Trazemos arraigado conosco de vida pretérita, não é de agora. Não é de agora que nós nos tornamos orgulhosos, egoístas, vaidosos, ambiciosos. Não, trazemos isso conosco de vida pretérita. Mas que o hoje, né, vem para que nós possamos trabalhá-los e transformá-lo em algo edificante para nós. Reconhecer essas ervas daninhas que nós estamos nutrindo e que nos leva sempre à derrocada. E há um outro sentimento chamado revolta. A revolta forma tempestades de ódio sobre nossas cabeças. Sim. Porque ficamos revoltados com a vida. A vida nos decepcionou, a fulano nos decepcionou, cicrano nos decepcionou. E à medida em que nós vamos caminhando e as coisas elas não são como nós desejamos que elas sejam, nós começamos a travar uma batalha imensa de revoltas, construindo ódios que tão somente, né, nos destrói. Veja o que Emmanuel nos trouxe, sentimentos que cada criatura nutre dentro de si, porque o sentimento pertence a cada um, não é algo externo, é íntimo de cada ser que precisa ser trabalhado. E ela vai construindo toda essa tempestade de ódio, toda essa revolta na sua vida, porque as coisas não estão caminhando como ela quer que seja. E aí se revolta com tudo. Ah, porque o marido não é desse jeito. Ah, porque a mulher não é desse jeito. Ah, porque o filho tinha que fazer isso. Ah, porque a filha tem que se casar com fulano. Ah, porque o neto teria que... Como cada um não segue o caminho que eu quero, eu me revolto. E começa então a estar destilando ódio contra tudo e contra todos. Porque eu preciso controlar a vida. Eu quero controlar tudo, eu quero controlar todos. Mas as coisas vêm de forma adversa para mim. Então Emmanuel nos traz um outro sentimento que é a ansiedade. Vivemos ansiosos por tudo. E a gente soma ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, à ambição e à revolta. E tudo isso, ansiedade. Soma-se tudo isso, aí seremos um ser doentes. E a doença está onde? A doença se originou de onde? Ah, não, é porque a minha vida, olha, só dá tudo errado. Ah, porque a minha família é assim, ah, porque o meu local de trabalho é assado, porque isso, aquilo, outro. Eu coloco a culpa em Deus e no mundo. Eu responsabilizo Deus e o mundo por tudo que acontece na minha vida. Mas eu não me olho no espelho para dizer, peraí, eu preciso mudar as minhas ações. Eu preciso mudar a minha forma de ver a vida. Porque quanto mais eu luto, quanto mais eu batalho, quanto mais eu exijo, quanto mais eu falo, quanto mais reclamo, mais as coisas vêm sempre de forma adversa. Aí a pergunta é, mas por que ela vem de forma adversa para mim? É a vida ou sou eu?
A quem eu devo amar? Aí nós vamos voltar a Cristo Jesus. Boa noite, Severina. Muito boa noite, seja bem-vinda, Severina. Nós vamos voltar exatamente à recomendação de Cristo para nós. Quando Cristo é questionado sobre o maior mandamento da lei, ele diz que o maior mandamento da lei é amar. O maior mandamento da lei é amar. Aí, amar a Deus, amar ao próximo, mas amar ao próximo como a ti mesmo. A chave. Boa noite, Cristina. Seja bem-vinda. A chave da transformação de nossas vidas está exatamente aí, em nos amar. Mas não é esse amor com esses sentimentos que estão relacionados aqui, que são alguns, né? O orgulho, o egoísmo, a vaidade, a ambição, a revolta, a ansiedade. Esses sentimentos são sentimentos, não é isso. Mas é quando eu começo a me questionar no desenvolvimento da minha vida e eu vejo que tudo está pelo avesso, porque eu sou orgulhoso, porque eu sou egoísta, porque eu sou vaidoso, porque eu sou ambicioso, porque eu me revolto contra tudo, que eu sou ansioso. Quando eu me olho no espelho e começo então a entender de que eu sou o meu maior inimigo. Ama o teu inimigo. Então você começa a se amar. Aí a vida começa então a passar por um processo de transformação. Por quê? Porque você mudou. Porque você se transformou. Aí você começa então a ver a universalidade da vida, a pluralidade de criaturas ao seu redor. Aí nós vamos começar a entender de que as nossas ações, as nossas reações é quem estava exatamente nos tirando do caminho. Era ela que estava nos afastando da nossa paternidade, do nosso Pai, do nosso Criador. Vamos compreender de que todas aquelas situações que nós vivenciamos foram de extrema importância para a nossa vida. Emerson Borba, boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. Todas essas situações foram importantíssimas, valiosíssimas para a minha transformação. É difícil compreender, é difícil de entender. Quando a gente vê apenas a vida agora. Mas quando a gente enxerga a vida na sua eternidade, em que a gente vê de que todos não dizem, olha, eu estou aqui de passagem. Ótimo, está aqui de passagem, mas enquanto estás de passagem, o que é que estás realizando para ti, na tua vida? Quando desembarcares desta vida e embarcares na outra, como estarás? Como quereis ser na vida espiritual? Emmanuel nos traz a continuação desta reflexão. Ele nos diz: e julgamos nesses velhos conflitos do sentimento, orgulho, egoísmo, vaidade, ambição, revolta, ansiedade, que pertencemos ao mundo físico, ao corpo físico, perdão, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda
representa empréstimos de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Vejam que a vida que nos cerca, né, é valiosíssima. A nossa vida, a nossa experiência, enquanto estamos aqui de passagem, aí a gente vai ver que este orbe que nos encontramos, de provas e de expiações, é uma escola, é um hospital e é um reformatório. Todos nós aqui nos encontramos desenvolvendo cada uma dessas etapas. O aprendizado, o sarar e o reformar. Aprender através do Evangelho de Cristo, através do esclarecimento que a doutrina espírita nos traz. Sarar esses sentimentos que estão aqui, são alguns deles. Orgulho, egoísmo, vaidade, ambição, revolta, violência e tantos outros que nós trazemos enraigados, presos dentro do nosso íntimo, porque nos traz a vida pretérita, trazemos tudo isso para com a vida presente, para trabalhá-los. E quando nós começamos então a trabalhar esses sentimentos, aí vamos compreender o porquê da vida. Por que nós passamos por aquela situação ou aquela outra? Por que isso, aquilo, aquilo outro? Então, é a doutrina espírita que nos traz essa compreensão, esse entendimento, essa percepção da vida. Que não pertencemos a este mundo material, que nós pertencemos ao mundo espiritual, aonde a vida tem a sua eternidade. E que se estamos aqui de passagem, estamos aqui dentro desse processo de aprendizado, de cura e de reforma. Aqui nos encontramos para isso. Que o nosso maior patrimônio é a riqueza espiritual que nós vamos adquirindo. É a sabedoria de praticar na sua essência a lei de Deus, que é a lei de amor. Mas nós que estamos aqui transitando, ainda estamos muito longínquos a compreender o que era amar. Porque amar a gente tem visto aí, né? É sentimento de posse, é minha mulher. Aí o cidadão ele é possessivo, né? A posse leva o ciúme, aí a mulher decide se separar, ele vai lá e ceifa a vida da mulher, porque ele não aceita a perda do seu bem, do seu amor. E cada vez mais aumenta o número de feminicídios, infelizmente. Lamentavelmente. A gente tem visto aí coisas realmente terríveis, né? Então, isso não é amor. Nós não compreendemos, nós não entendemos, nós não sentimos e nós não vibramos amor dentro da essência divina. Ainda somos criaturas que trazemos conosco, né, ainda enraizado dentro de nós a todo esse sentimento e essa violência que está aí. Que todos nós trazemos conosco. Basta simplesmente alguém pisar na nossa unha encravada. Pronto. Pisou na nossa unha encravada, aí o bicho pega. Pronto. Mas enquanto... Sim. Inclusive da mulher para o homem também. Ainda semana passada, no Reforma, assim, que vocês viram também. Uma moça ainda jovem, tem nem 50 anos. Matou o marido, colocou o corpo dentro do freezer. Pois é, né? Então,
Vejam o nível de selvageria de criaturas que habitam ainda este orbe. Olha, e é aqui no meio de nós que estamos aqui que a gente vê esses fatos acontecendo, como nós vimos agora recentemente lá no Espírito Santo, o jovem entrou e atirando e matando todo mundo. Né? Pois é, Val, ainda não aprendemos o verdadeiro conceito de amor. Então, são mais de 2 milênios que Cristo esteve aqui, né? Nós simplesmente recitamos. Meu irmão Ari, boa noite, seja bem-vindo. Álvaro, boa noite, seja bem-vindo. Nós simplesmente recitamos os seus ensinamentos, mas não internalizamos. Mas Emmanuel, então, ele continua nos trazendo a reflexão. Ele nos diz, na maioria das vezes, demorando-nos no sombrio cárcere da superação, distraídos, enganados e cegos. Contudo, a vida continua segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Vejam o que é o amor de Deus para conosco. Além da abençoada e bendita reencarnação que Deus nos concede por esse seu amor incondicional por todos nós, a vida, a nossa vida, o nosso cotidiano, essa nossa jornada, essa nossa estadia, esta nossa passagem neste orbe, está cercadas de oportunidades, de luz, de amor, de sementes benditas para todos nós. A vida não parou, embora a gente continue preso a todos esses cimentos danosos e travando uma batalha tremenda, porque esta é a realidade de cada criatura, é uma batalha íntima que cada criatura trava consigo. É uma batalha imensa que cada um trava consigo. Mas é esta batalha que não pode se distrair. Tem que se perseverar. Não podemos mais nos enganar, nos fazermos de cegos, de surdos, de mudos, de tontos. Não podemos mais dizer, eu não sabia. Sabemos. No íntimo do nosso ser, nós sabemos, conhecemos perfeitamente. Não queremos aceitar. Hoje, um dia nós vamos nos render a este amor. Isso é algo que para nós não tem saída. Nós vamos nos render ao amor de Deus. Aldenice, boa noite, minha irmã. Seja bem-vinda. Obrigado por sua presença. Nós vamos nos render ao amor de Deus. Não tem como. O tempo, não existe o tempo. O tempo é algo que dentro desse orbe faz-se necessários. Mas dentro da nossa essência, nas pleiades espirituais, não existe o tempo. Para nós aqui existe. 60, 70, 80, 100 anos. Somos marcados pelo tempo, minutos, horas, dias, meses, anos, etc. e tal. Mas para o espírito, não. O espírito ele não envelhece, ele não caduca. Ao contrário, o espírito, ele a cada reencarnação, ele vai gradativamente se refazendo, se restaurando, se reformando, nutrindo-se de valores divinos.
E essa nutrição de valores divinos vai eliminando esses sentimentos danosos que nós trazemos conosco e que nos destrói. E que eles são exatamente a grande batalha que todos nós enfrentamos no íntimo de cada um de nós. Mas vejam, Emmanuel nos traz que pouco a pouco o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para zonas mais altas. Vejam que é a vida que vai nos forjando. E a gente começa então a despertar, a se transformar, a se regenerar, e a gente começa a almejar planos mais altos, planos superiores. É como a parábola do filho pródigo. Enquanto o filho se orgulhava de tudo que tinha, dos prazeres materiais, em que ele se nutria de tudo aqui, a partir do momento em que ele se viu sem nada, se viu só, aí é que a gente enxerga, depois que a gente já não tem mais forças para nada. Quando a gente já, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa violência, a nossa vaidade, a nossa prepotência, a nossa hipocrisia já foi aos limites e a gente se sente destruídos e cansados. Aí a gente vai se recordar da casa do Pai. Aí o jovem diz: ah, como era bom estar na casa do Pai. Que coisa maravilhosa, que lugar maravilhoso. Que amor incondicional eu tinha. Que bênção eu tinha todos os dias enquanto estava na casa de meu Pai. E o que ele fez, o que nós estamos fazendo, empreendendo a jornada de volta, suportando todas as adversidades da vida, compreendendo que elas são necessárias, porque elas são o efeito dos equívocos que nós cometemos, e não o castigo e punição de Deus, mas os erros que nós cometemos e que sofremos as consequências de tudo isto. Tudo que acontece em nossa vida há uma origem, há uma causa, e fomos nós que demos causa ao que nós sofremos. A tempestade que está em nossa vida, fomos nós que criamos. Então nós precisamos ter fé, ter confiança em Deus, aprender a lidar com a tempestade, a não se permitir ser naufragado por ela. Então tudo isso vai nos forjando, nos fortalecendo, nos fortificando. Aí a gente vai chegar à casa do Pai e vai dizer: que coisa maravilhosa, o quão bom e agradável e glorioso é estar na casa do Senhor. Mas, para chegarmos à casa do Senhor, uma longa jornada tem que ser empreendida. Então Emmanuel nos traz algo valiosíssimo para o nosso aprendizado. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto quase sempre em companhia deles é que chegamos a compreender
que somos de Deus. Sem esses irmãos que estão empreendendo jornada conosco, que estão sempre nos ensinando algo de bom, jamais compreenderíamos, jamais chegaremos à plenitude espiritual. A evolução, o crescimento, a reforma. Boa noite, meu irmão. Muita paz. Jesus te abençoe. Obrigado pela sua presença, meu irmão. Um abraço, Emerson. Muita paz. Sem todos esses irmãos que estão em nossa jornada, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente profissional, religioso, social, sem eles, nós não conseguimos dar um passo à frente. Porque são eles que nos ensinam, nos orientam, nos instruem, nos esclarecem. Sem eles, nós não vamos compreender que somos verdadeiramente filhos de Deus. A evolução é individual, mas a jornada de aprendizado, essa é coletiva. Porque juntos aos outros aprendemos e ensinamos, recebemos e repartimos. Assim é a vida. Assim é a nossa necessidade de todos nós. Isso mesmo, Álvaro. Todo espírito tem necessidade de passar por dificuldades para evoluir. Sem dificuldades, sem tribulações, sem adversidades, nós não aprendemos. Nós não crescemos. Nós não conseguimos nos edificar. E como tem aqui o meu querido irmão ali, Aguiar, né? Marujo, né? O marinheiro é forjado em alto mar, não aquartelado. Aquartelado ele não vai conhecer o mar bravio e não vai ser formado marinheiro. Marinheiro é aquele que está enfrentando ondas altíssimas, o mar sacudindo a embarcação para lá e para cá, pensando que vai só sorbar, mas ele está lá firme no leme e volta à terra. Esse sim é o marinheiro. Mas aquele que ficou aquartelado, guardando o quartel, não. Ali é um vigilante, cuidando da segurança. O marinheiro está lá, sendo forjado pelos desafios do mar. Então, somos todos nós. Só vamos ser forjados pelos desafios da vida aprendendo. Aprendendo, compreendendo e amando como Deus e como Cristo, o Senhor Jesus, nos ama. E essa é a grande jornada de todas as criaturas. E por isso que nós precisamos compreender toda essa universalidade que nos cerca, que nos rodeia. De que todos nós estamos em níveis espirituais, um diferente do outro. De compreensão espiritual, um diferente. Nós estamos despertando para essa compreensão espiritual. Muitos ainda não despertaram, não compreendem, não aceitam a imortalidade da alma, não aceitam a reencarnação. Nós compreendemos isso, nós entendemos, nós temos a mais convicta e absoluta certeza de que nós somos imortais, que a vida continua. Estivemos ontem, aqui estamos hoje, mas amanhã nós estaremos de volta ao plano espiritual. Convicto, certo. Luciene, boa noite, seja bem-vinda, minha amada. Convicto da plenitude da vida, da pluralidade das existências, da imortalidade. Nós somos criaturas imortais. E que todos nós, todos,
quem quer que seja, aonde quer que esteja, todos nós somos filhos de Deus, somos de Deus, todos. Não há uma única criatura neste orbe que não seja de Deus. Estamos em jornadas diferentes, em caminhos diferentes, aprendizados diferentes, mas somos todos de Deus. E vamos evoluindo gradativamente. A natureza não dá salto. Uma semente não se transforma em uma grande árvore do dia para a noite. São necessários anos e mais anos para que ela possa atingir essas árvores imensas que nós vemos por aí afora. Mas até lá foi uma batalha, uma luta tremenda daquela semente para germinar. E assim somos nós. Para que esse amor de Deus germine dentro de cada um de nós, para que esse reino de Deus habite dentro de nós, é uma jornada íntima de cada criatura, em que nós precisamos exterminar de nós, transformar todos esses sentimentos danosos que nós trazemos conosco, de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de revolta, de ingratidão, de ambição, de ódio, de ciúme. Tudo isso precisa sair do nosso dicionário. Precisa ter no nosso dicionário o amor, a paz, o entendimento, a compreensão, o respeito, a benevolência, a indulgência e o perdão. Álvaro, toda dificuldade faz parte do nosso crescimento. Antes de reclamar, então vamos agradecer por tudo aquilo que Deus nos pôs a viver. Exatamente isso. Porque fomos nós que escolhemos, traçamos o roteiro. E Deus deu o aval. Siga em frente, meu filho. E Cristo Deus, eu venci o mundo, você também vencerá. Então, é a jornada que nós precisamos empreender para nos edificar e para nos fortalecer. Porque somos de Deus. Nada posso lhe dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens além daquele que há em sua própria alma. Nada posso lhe dar, a não ser o impulso, a chave, a oportunidade. Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo. Com esta frase do escritor e do poeta alemão Hermann Hesse, agradecemos a todas as senhoras e a todos os senhores que aqui estão conosco no Google Meet do NELS, a todas as senhoras e senhores conosco aqui através do nosso Instagram. Agradecemos a sua atenção, o seu carinho, o seu respeito e o seu amor, mas queremos agradecer acima de tudo a paciência com a qual cada uma das senhoras e com que cada um dos senhores se dedicaram a nos ouvir. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, senhoras e senhores, muito obrigado. Nós aqui agradecemos, seu Jair. Obrigado. Obrigado a todos vocês do Instagram. Os exemplos, que possamos Pela aprender atenção, carinho, respeito de todos vocês. Viu? Sabemos que Deus esta é uma abençoe a porta todos, que só abre muita por paz, dentro e por fora. muita luz e uma excelente Preciso noite a que haja todos. vontade, que haja trabalho,